Tá, então, hoje é dia 5 de março. Nossa, é aniversário de gente importante na minha família. Meu avô Faria. É, então, 5 de março, vamos então acalmarmos um pouquinho nossos pensamentos, dias agitados, dias no trabalho, coisas em casa. Então, a gente vai acalmar um pouquinho, respirar fundo, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por este momento em que a gente pode estar em contato com os ensinamentos do alto, com este exemplo de vida que foi o Paulo de Tarso para todos nós. Então, obrigada, Jesus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelas nossas famílias, nosso lar, nossos trabalhos, por todas as bênçãos, mas sobretudo, Mestre, pelo alimento da alma que está perante a nós neste momento. Que possamos todos nós sermos intuídos, ter iluminado a nossa compreensão, para que possamos absorver o melhor destes ensinamentos e podê-los aplicá-los em nossas vidas. Obrigada pela proteção, pelo amparo costumeiro, ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, a gente perdeu quem aqui? Não, ninguém. É, então, olha só. Então, aqui estamos nós, recapitulando, ano de 36, primavera, ah, Gesiel, o Estevão, né? Já foi apedrejado e Saulo de Tarso abandona Abigail porque, conforme a prática da época, né? Ele, um doutor da lei, ele não poderia desposar a irmã de um inimigo, né? A prática, a crença na época era ame seus amigos e odeie seus inimigos, né? Era preto no branco, não tinha meio termo. E ele sabia disso, então era essa a interpretação da lei, era bem fria, e ele sabendo disso, não teve, né, outro recurso para ele, né? Ele sabia muito bem negar a si mesmo em favor de algo que ele acreditava piamente. A interpretação da lei que ele trazia era extremamente dura, sem compaixão. E tanto assim que ele foi muito cruel com a Abigail no momento de abandoná-la, no momento de dor, né? Extrema dor, quando ela perdia o irmão dela. E ela não soube lidar direito com essa dor. Aí o que que acontece? Ela, ela sucumbe, né, a uma febre. Dessa febre, ela então adoece e adoece dos pulmões, né? Virou uma pneumonia. Dessa pneumonia, agora, conforme está descrito aqui, dá um quadro de tuberculose, né? E já nessa altura, ela já estava já com essa doença avançada quando aparece lá nas cercanias lá da casa de Zacarias, aparece o velho Ananias. E Ananias, então, traz consigo uma cópia do Evangelho, que são as anotações, né, de Mateus sobre o Mestre Jesus, e a Abigail, ela, conforme está descrito aqui, ela devora
aquele evangelho. Quer dizer, ela já estava curiosa porque o Gesiel, quando ele morreu, o Estevão, ele falava muito em Jesus. E ela, mas quem é esse Jesus que faz com que você morra por ele, né? E aí ela fica curiosa, porque ela sabia que Gesiel, ela tinha muito respeito, ela entendia que Gesiel não era um cara, ele tinha muito bom senso, ele era muito inteligente, né? Ele era ele é uma alma elevada, então ela respeitava muito, né, a opinião dele, sabia disso, que se ele acreditava em Jesus, alguma coisa Jesus tinha de bom para oferecer. Então ela ficou muito curiosa. E aí ela vai conhecer Jesus com a visita de Ananias. E é nesse momento, passam-se 8 meses, quando Saulo finalmente não consegue mais, né, conviver com a dor de estar separado da Abigail, ele resolve passar por cima de tudo isso e procurar Abigail, achando que o mundo parou, né? Esperou ele lá. Ela ficou lá no altar esperando ele. E aí, quando ele chega lá, dá de cara com essa surpresa, interpela o Zacarias e fala assim: Mas como é que você permitiu uma coisa dessa, né? A Abigail ter contato com Ananias. E aí Zacarias vai dar uma bofetada de leve, né, com jeito, na cara de Saulo de Tarso, porque ele fala assim: o interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acrescentou, e acentuou: Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. Porque não foi mais de uma vez que Zacarias chamou Saulo e ele nunca, né, nunca se pronunciou. Então, toma, Saulo, né? E além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa. O que é isso? Isso aqui é compaixão, é bom senso, é você amar a pessoa e dizer assim: mas ela está feliz. É você aceitar, né? Isso é um amor realmente desprendido. Saulo de Tarso teve que engolir, né? A seco, porque, né? Como Saulo estivesse engolfado em profunda cisma, sem saber o que respondeu, o bom homem rematou: Vem comigo, verás com seus próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. Vale a gente lembrar, gente, que o tempo inteiro Emmanuel está dizendo que Saulo de Tarso é uma personalidade forte, firme, marcante, uma pessoa de pensamento, né, muito reto. Para lhe dizer assim, cambaleando, você pode imaginar que a cabeça dele deve estar fervilhando, né? É. Aqui, ó, as ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Ou seja, ele estava troncho de saudade, ele já estava ali passando de cima de um monte de coisa, e quando ele chega lá, lidar com essa surpresa, que Abigail teve contato com o famigerado Cristo que ele perseguia, e ela estava possivelmente num leito de morte. Então, pô, é só porrada em cima dele. Pois é. Olha, e aí quando o pessoal fala de Damasco, o pessoal só pensa assim, né? Parece que foi aquela mudança da água para o vinho. Mas se você parar para pensar, Saulo de Tarso está recebendo muita porrada e ele não está entendendo. E as porradas vão elevando de nível e ele não está entendendo. Até o Come to Jesus Meeting, né? Até aquela. Bom, aqui. Cambaleando, as ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenaram-lhe o coração. Reclinada no leito, assisti, vale dizer que quem era o coração de Saulo? Abigail. Abigail. Uhum. Ele dizia sempre isso, né? Você é o coração do meu cérebro. Então, aquela notícia ali estava, Nossa Senhora, reclinada no leito.
assistida pela afeição maternal de Ruth, a moça, Ruth era mãe adotiva, né? A moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epiderme adquirira a cor de marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Ó, que bacana aqui, que quando Emmanuel fala isso, aí a gente lembra que o tempo inteiro Emmanuel está chamando a atenção de que Saulo, ele fica procurando nos olhos das pessoas e ele encontra paz nos olhos daqueles que seguem Cristo. Então, ele viu isso nos olhos de Pedro, ele viu isso nos olhos de Estevão, mesmo no momento do apedrejamento, como é que você para ficar olhando no olhar do outro, como é que o outro está, né, no momento do apedrejamento? Mas isso era algo que chamava a atenção de Saulo, ele buscava isso. E aqui, nesse livrinho aqui, eu até botei aqui de ladinho, Taylor Caldwell, o grande amigo de Deus, essa autora foi a mesma autora de Médico de Homens e de Almas, tá? Que ela fez a vida de São Lucas, baseada em escritos pergaminhos e coisas que estão lá no Vaticano, né? Ela teve acesso a mais de 5.000 manuscritos, pergaminhos e tal. E no de São Paulo também tem muita informação, porque São Paulo, ele era um cara influente, ele tinha cidadania romana e tudo mais, então, assim, tem bastante coisa a respeito dele, ela teve acesso a esses arquivos, e ela, nesse livro aqui, ela conta a vida dele desde pequeno. Lógico, muita coisa ela contextualizou, né? Mas, assim, nesse livro aqui, eu acho que ela foi muito feliz quando ela retrata Saulo como criança, desde criança. Ele era uma criança, sabe aquela criança séria? Que, assim, é como se fosse assim, não é aquela criança que nasceu velha, mas já denotava um espírito assim questionador, inquisidor, assim, ele sempre estava questionando, né, certas coisas da vida. Ele dialogava com seus mestres gregos assim, que às vezes ele desconcertava o pessoal. As perguntas, o nível de ele muito inteligente, né, o nível de pergunta que ele fazia. Uma das coisas que ele perguntou foi assim: o que que eu devo fazer? Isso explica muito aqui no livro. O que que eu devo fazer para encontrar a paz? Ele perguntava para os mestres. Os mestres eram aquele pessoal lá das yeshivas, né? Das escolas judaicas, os rabinos. O que que eu devo fazer para encontrar a paz? E imagina, a mãe dele, como ela descreve aqui, ela era, lógico, uma pessoa de família de posses, influente, etc., mas ela queria ser vista como uma patrícia. Patrícia é uma mulher, uma dama da sociedade romana, né? Ela queria ser vista como tal, né? Ela se vestia aquela moda e ela promovia encontros na sua casa nesse estilo assim, convidava o pessoal, os romanos, etc. Então ela queria esse tipo de atenção. E o pai dele era um cara assim mais austero, mais tipo judeu mesmo, mas é negociante, né? Quer dizer, de tapete, né? Ele fazia tapete, ele ensinou isso a Paulo. Mas ele saiu diferente, ele ficava assim, pensando nessas coisas, né? O que que eu devo encontrar paz? E o pessoal respondeu: é, estude a lei, conheça a lei. E ele fez isso, né? Então, siga a lei. E ele fez isso, ele tem feito isso. Mas ele não encontra danada da paz na lei mosaica, né? É isso que ele fica toda hora anotando. A Abigail está lá no leito de morte, o que que ele vai observar?
Ela está pálida, ela está magra, ela está com a pele cor de marfim, mas o olhar lúcido denota absoluta calma espiritual. Ele já começa, né, a pensar. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando, renovava-se a dispneia é a crise de tosse, né? Com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, pelas brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou seu espanto. Imagina, para quem saiu de casa achando que Abigail estava no altar esperando por ele. A jovem, por sua vez, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziram a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. Futuro rabino, tá vendo aí? O futuro. Então, quando o pessoal fala, ah, que Saulo, ele foi doutor da lei. Ele ainda não, ele estava previsto para substituir Gamaliel, mas isso não chegou a acontecer. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas, que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os alentara, né, que os animava, constante antes do reencontro, notando que eles desejavam ficar a sós para confidenciar mais à vontade. Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo logo que se viram a sós. Abdiquei o meu orgulho, e isso é verdade, né? Ele está passando por cima da posição de doutor da lei. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se não me esquecesse. Tá todo docinho, né? O que é culpa, né, gente? Homem é homem, tudo mesmo Paulo de Tarso. Esquecer-te, respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Ela está reconhecendo aqui, que bonitinha ela, né? Ela está reconhecendo que o amor dele, do amor por ele, realmente sustenta a vida dela. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Ela está reconhecendo, né, que eles são um só. E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Nota que quem está falando isso é uma Abigail que leu o Evangelho. Esse negócio de falar de eternidade, para uma cultura judaica, é um pouco novidade, assim. Para a gente é normal, mas na época, se a gente pensar no contexto da época, cultura judaica era pragmática, o que que eu tenho que fazer hoje para viver hoje, para comer hoje, para trabalhar hoje, o que que eu tenho que fazer hoje para agradar a Deus? Ah, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, vou cuidar dos meus filhos vão para, meu filho vai para a sinagoga, minha filha vai fazer isso e aquilo. Então, assim, e ela está falando de eternidade, um troço assim, né? Então, isso já é novidade, ela já é uma coisa diferente. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre caridoso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Guardando entre as suas
as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos. Por que dizes que eras o coração? Veja como ele é. Ele está ali de cérebro dolorido, chegou lá cambaleando, ele está assustado com o que ele vê, mas ele presta atenção. Era. Por que que você está dizendo que era? Não é mais, né? Peraí, eu era o centro da tua vida, não sou mais? Por que dizes que eras o coração, se ainda és, e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças, realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo, teremos um lar, serás nele a rainha. Que docinho, depois de tudo, hein? Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Novamente, outra novidade, né? Para uma pessoa que queria casar, os lares da terra. O que que ela está falando? Não é os lares da terra, não é essa vida agora, mas ela está falando de eternidade. Coisa que a sociedade judaica da época não cogitava. Isso era coisa filosófica, assim, que eles não. Deus sabe como desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de seus filhos, como toda moça judaica, né? Ser uma esposa, ser mãe. Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias. Ela falou, ó, o ideal acima das circunstâncias. Apesar do que aconteceu, eu conservei meu ideal para aformosear tua existência com o meu carinho. Acima das circunstâncias, ela está falando, né? Ela está sendo muito clara com ele. Desde menina, detalhe, acima das circunstâncias, sempre a gente vai ler as coisas, a gente vai achar. A Abigail de antes não falaria assim, não. Ela não ia passar assim uma coisinha assim na cara de Saulo, não. Ela ia, né, encontrar meios assim, mas ser bem direta é como se ela soubesse assim, eu não tenho mais tempo, né? Mas ela está sendo direta, amorosa, mas ela está sendo direta. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Gente, a gente glorifica. Quem é que a gente glorifica, gente? A gente glorifica Deus, a gente não glorifica marido, não, pelo amor de Deus, né? Para glorificá-lo de todo o coração, para exaltá-lo. Exaltar, você exalta quem está no altar. Ela está falando assim, ó, você era lá o top das galáxias. Para exaltá-lo. Idealizei. Nossa, como ela tá clara assim, ela tá enxergando muito claro qual foi a situação dela antes, né? Idealizei. É o ideal de vida dela. Idealizei a vida do homem amado que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E é assim que me chegaste. Organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Então, ela está reconhecendo claramente que tudo aquilo foi extremamente idealizado, né? E o sofrimento dela foi muito por ela ver esse sonho se desmoronar, né? Esse cara que ela colocou lá no altar e tudo ruindo, assim. Então, ela edificou a vida dela em bases não muito sólidas, né? Porque ela estava glorificando um ser falho, né? Saulo escutava comovido.
Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. Claro, ela leu o Evangelho, houve uma transformação, ela entendeu uma série de coisas, ela cresceu, ela amadureceu, ela evoluiu. E aí ela diz: Mas o céu, prosseguia resignada, retirou minhas possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. Aqui ela está dizendo que ela não, naqueles primeiros dias, ela não estava lidando, ela não estava aguentando a dor, né? E quando você sofre dessa maneira, aí não é amor, isso é apego, né? Então ela está dizendo aqui, olha, os pessegueiros da nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. Drama, ó, né? A noite amiga aconselhava-me a esquecer. Então, existe aí uma dualidade, né? De dia ela está ali vivendo aquele drama, alimentando aquela dor, aquela tristeza. E quando chegava a noite, talvez quando ela, né, ela cansava de ficar triste, e aí talvez a gente só pode especular, mas eu fico imaginando assim, ela não estava só. Gesiel deveria estar ali sempre auxiliando ela, né? E quando chegava a noite, ó, a noite amiga aconselhava-me a esquecer. Provavelmente uma intuição, né, de alguém que estava ali. O luar que me ensinaste a bem-querer agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrima nos olhos, filhas do desespero do coração. Coitadinha, né? Oh. Embalde procurava a tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Não tinha mais pai, não tinha mais irmão. Ele abandonou, porque ele abandonou, né? E como ela Profundamente. descreve ali, né? Bonito quando ela descreve da peregrinação. Quem é que peregrina, né? Quem é que peregrina? Aí ela diz: sentia-me profundamente só. Mas ela estava só? Ah, não. Ela não estava. Hum. Mas você vê que muito. Aí é o que eu digo, esse livro a gente tem que ler toda hora lembrando da gente, assim, como é que a gente. Muitas vezes a gente se sente assim e a gente esquece que a gente nunca está só. A Sim. gente esquece que a gente tem sempre alguém ali do lado esperando assim, olha, na hora que você entrar em melhor sintonia, eu vou conseguir te alcançar, mas no momento que você está ali alimentando dor, tristeza, solidão, eu não consigo te alcançar, né? Mas essa peregrinação que ela fala é a peregrinação das recordações Das dela, recordações. das recordações dela, né? 8 meses, coitadinha, ela 8 ficou na meses. cidade. Ai, gente, isso é demais. Mas essa calma dela toda é o que você disse, né? É o Evangelho. Evangelho. Crescimento espiritual, né, Gracinha? É. Para lembrar e seguir tuas advertências. As advertências que ele disse foi o seguinte: olha, não fale disso para ninguém, não conte isso para ninguém. Eu não vou mais te procurar, mas não, né? Aí ela está dizendo, cadê? Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos para a amizade de Ruth e de Zacarias. Ou seja, coitadinha, ela não podia nem sofrer em Nem casa, ela tinha que desabafar. sair. Ela não podia desabafar com ninguém, gente, ela tinha que sair. Aí o que que acontece? O choro abafado vira mágoa. Vira má água, uma água parada, é o quê? Como é que isso podia dar bem nos pulmões dela? Claro que as emoções dela adoeceram. Claro que ia dar numa pneumonia, numa tuberculose, né? Ah,
É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles, entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida além do que sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Gente, coitada. Ó. Imagina, a gente chega em casa, você bate a porta e diz, gente, você não sabe o que que aconteceu, né? Ela não, ela não. Nos primeiros meses de tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Aí você vai e pergunta assim, gente, quem tem Deus como centro da sua vida passa por isso? Porque aqui ela está dizendo, amarguei sem consolo a minha desdita. Muita gente passa por isso, assim, tipo, muita gente mata, muita gente se mata, né? E ela está dizendo, amarguei sem consolo. Ela, ou seja, de alguma forma, ela é como se a atitude dela em não lidar bem com a dor, porque ela colocou no altar, ela colocou o foco dela, em vez de colocar em Deus, ela colocou em Saulo. Então, nesse movimento, de certa forma, é como se ela desencadeasse essa enfermidade, né? Por uma questão, né? Uhum. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho do Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção. Olha como ela chama o evangelho de redenção, aquele que, né, traz a vida, que redime. E olha que palavra bacana que Emmanuel encontrou aqui. Edifiquei-me. Quem faz isso, edifiquei-me, ou seja, eu coloquei toda a minha estrutura agora dentro de uma base sólida, né? Edifiquei-me nos seus exemplos. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque ela está dizendo, eu comecei a me orientar pelo exemplo do Cristo, né? Desde essa hora, ela compreendeu a Saulo, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Agora aí você pensa assim, por que que ela tá dizendo isso? Quando Cristo, ela não estava lidando bem com a dor porque ela sabe, poxa, Saulo, a pessoa a quem eu tanto amo, e na hora que eu mais precisei, me deixou, né? É. Me deixou na mão. Mas Jesus, que só fez o bem, que só pregou o bem, foi crucificado. E no momento da crucificação, o que que ele diz? Pai, perdoa, Quando porque eles não Não sabem o que sei. fazem. e esse edifiquei dela é o fortalecimento dela, né? É o Nisso, fortalecimento, exatamente, espiritual o dela, né? espiritual dela. Reconhecendo que Jesus, Hum, ele trouxe não só uma mensagem de consolo, como um excelente é. guia, né? Para a gente, né? Então, assim, quando ela diz edifiquei, ela encontrou aquela espinha assim dorsal para ela se estruturar bem em bases sólidas. É, edifiquei, compreendi, sim, compreendi-te melhor conhecendo a minha própria situação. Então, aí ela começa a entender uma coisa, porque no fim, no fundo, a dor estava realmente perdoando Saulo. Ela não estava, sabe, aquilo ali, olha o gatinho ali. Ela é espírita. Elas, lá aqui em casa também, o pessoal fica todo mundo aqui, assim, eu não posso nem mexer às vezes, que fica todo mundo ao redor. É, então, ela não estava perdoando o Saulo. E cá para nós, eu também ficava assim, olha, eu até entendo quando Gesiel disse assim, na hora que ele estava, né, morrendo, ele chegou para Abigail e disse que ele desculpava Saulo, porque Saulo era uma pessoa do bem, ele havia defendido a lei como ninguém. Imagina se ele conhecesse ao Cristo.
Ou seja, se ele defendeu Moisés, ele soube defender muito bem, imagina quando ele, ou seja, quando Jesus fala, perdoa porque não sabe o que estão fazendo, então ela olha para Saulo e disse, Saulo não sabia o que ele estava fazendo também. Ele estava muito assim, obtuso, né? Muito. Extremamente. O foco dele estava completamente errado, né? Numa lei fria, sem compaixão, né? Num Deus que era rígido, que era inflexível, né? Que não Juntando o orgulho dele, conhecia, né? juntando, Isso. porque muito foi movido por isso, né? A Por gente. isso, é. Então, assim, eu entendo, quando eu li assim a primeira vez, eu entendo o Estevão dizer assim, eu perdoo o meu algoz, né? Porque você, com você e Deus, você e o algoz, acho que você até perdoa. Mas eu me colocando no lugar de Abigail, eu falei, gente, será mesmo que eu ia conseguir continuar amando Saulo, sabendo que Saulo matou a meu irmão? Sei não, Uh-uh. sabe? É, Sei não. Mas olha como ela pesado. disse. É, devorei o seu evangelho de redenção, edifiquei-me nos seus exemplos. Uhum. Desde essa hora compreendi-te melhor, conhecendo a minha situação. Ela começou a perceber, realmente Saulo, como eu também não conhecia o evangelho, Saulo também não conhece menos ainda, né? Engraçado que ainda ontem, deixa eu ver se ainda ontem eu estava vendo aqui, eu fiz o Evangelho no Lar, aí caiu uma parte bem interessante, porque eu vim ontem pensando, eu falei, nossa, amanhã tem leitura de Paulo de Tarso, e aí eu vinha no trabalho pensando exatamente nesse ponto, né? Como é que Abigail, que ferramentas que Abigail encontrou para encontrar um perdão no coração dela com relação a Saulo? Quando chega de noite, vou abrir o Evangelho, aí capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item, caridade para com os criminosos. Eu falei, gente, olha só o que diz. A caridade, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes. Infelizes, no caso aqui, Saulo está se colocando no lugar de infeliz. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Olha a responsabilidade. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece os exemplos de Jesus, nós temos mais do que a responsabilidade, a gente tem o dever de pelo menos tentar perdoar, né? Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Aí eu fiquei pensando, antigamente as pessoas não ligavam para os animais, faziam caça, se divertiam com isso, fazendo caça. Animais foram extintos, né? Foram Por causa da extintos. caça. E hoje em dia é crime. E quantas coisas a gente ainda não faz que no futuro vai ser visto como uma aberração, Uhum. né? A verdadeira caridade, ou seja, a gente está cometendo crime e a gente não sabe, e depois a gente não quer perdão.
A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmola e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que a lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós. Olha que interessante. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Ou seja, se ainda é assim, se a gente ainda convive com tanta violência, é porque mesmo nós não aprendemos, né? Uhum. Ainda não sabemos, ainda falta muito para a gente aprender, porque no dia que a gente aprender, não precisa mais. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ó, quando a gente, sabe, todas as vezes que a gente vê esses crimes hediondos na TV, que você vê os tiroteios na escola, sabe, a gente sente muito pelas crianças, pelos pais das crianças, pelos jovens, pelas pessoas que morreram, mas, gente, eu sinto tanto pela pessoa que cometeu esse ato. E os pais dessa pessoa, né? Que dor que essa... Porque você não dá dor se você tem amor, se você recebeu amor, né? Você dá dor porque foi assim que você recebeu. Então, ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França. Eu achei muito bacana isso aqui. Eu falei assim, gente, isso aqui, sabe? Mas você sabe que hoje no estudo nós estudamos sobre os laços de família e também os sofrimentos, né? Então, ele fala, entendeu? Por que que muitas coisas acontecem, né? Por que que aqueles, vamos dizer, É a as lei pessoas... da Exato. causa e efeito, né? É duro falar, mas É, é, ninguém tá aí por acaso. ninguém está aí por acaso.
E é duro, porque a gente às vezes esquece de pensar, né? Nós sabemos, mas é difícil né? De, Aceitar, de né? É aceitar isso, resignação, de né? resignar, né? De aceitar isso, É. né? Mas nada é por acaso, realmente. Nada é por acaso. É. E é muito difícil. Lendo ontem essa parte do Evangelho, eu me lembrei que uma vez eu vi na TV os pais de uma menina que foi assassinada e depois de algum tempo eles pediram audiência com o cara, né, com o assassino e foi filmado e o pai disse assim, olha, tomou um tempo, mas eu e minha esposa, nós escolhemos vir aqui, decidimos vir aqui para lhe dizer isso. Nós te perdoamos. E o cara Pro. desmanchou. E eu É. fiquei assim, gente, isso é possível, Jesus, nessa vida. Mas hoje eu entendo. Uhum. Assim, não sei se eu seria capaz, mas eu entendo como que alguém chega, né? Porque você também acaba sendo vítima, Daquele. Se envenena também, né? se envenena também e está preso a ele, Tá preso na dor. né? É o Está laço preso da na dor, né? dor, né? É. E Então, aí fica aquele ciclo, né? siga o ciclo, exatamente. Ana, esse casal é espírita? Não, foi uma reportagem aqui nos Estados Unidos, tem anos, anos. Uhum. Era um casal. Aqui Eles nos Estados falavam em Unidos, Deus, mas não eles têm era. esse programa onde eles promovem o encontro entre a família de quem essas pessoas fizeram mal, para ter um fechar, sabe? Porque muitas vezes só o fato de você ir até ali ao júri, né, e ter a pessoa condenada, na realidade, no fundo, você obteve a justiça dos homens, vamos botar assim, né? Uhum. Uhum. Mas a justiça de Deus, pelo menos quando eu vejo esse tipo de coisa, você vê que aquela família continua. Ah, tá, ele ficou condenado, sei lá, aqui cada um tem as suas penas, mas você vê que a família ainda fica É naquele porque a justiça dos homens não consola, não É, consola. Exatamente. mas E a aí, quando justiça eles divina, fazem essas coisas, geralmente é por perdão, eles vão lá e falam assim: olha, eu te perdoo. É porque até mesmo as pessoas que sofreram com tudo aquilo dali, a família que sofreu, tipo, não aguenta mais. E só vê no perdão a maneira de continuar. exatamente. é o desatar do nó, né? É o Ele, desatado, não. Exatamente. porque senão você fica carregando a corrente pro resto da vida. Gente, a gente está falando assim num grau máximo, né? É, Mas eu lembro aqui, há tempos atrás, cara, se me acontecia alguma coisa, se alguém me fechasse no trânsito, eu ficava remoendo aquilo o dia inteiro. Como que aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro? Aí, porque se eu pudesse, eu voltava lá e eu até que teve um dia que eu falei assim, cara, a pessoa nem viu a tua cara. Se eu visse essa pessoa, eu não ia saber, não ia reconhecer, mas aquele sentimento ficava Uhum. ali remoendo e remoendo, remoendo, né? Então, isso numa escalinha desse tamanho. Oh, Imagina se você sendo deixada pelo cara que matou teu irmão é. e que você Tá construiu vendo? sonhos com ele. Tá vendo? É por isso que Jesus disse, né? Amai vossos inimigos, né? Mas não quer dizer que o amar não é perdoar, mas e não odiar, né? Mas você não tem que realmente amar, né? É. Até Você, porque a gente nem sabe ainda o que amar. amar? Nosso amor ainda é muito do apego, da É, conveniência, né? A gente ama o filho, quem é de é, sangue, o vizinho já é outra coisa. Assim. é. Então, assim, acho que realmente Mas ninguém é está não querer esperando que ódio, né? você O que ele é. é quer não dizer. querer ódio, É não exatamente. querer Não ódio. querer o mal já é uma grande coisa, Exatamente, né? exatamente. Para o nosso nível, né?
Então tá, aí ele diz: desde essa hora compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Ela estava conhecendo a fragilidade dela, que ela também não conhecia a lei de Jesus, né? Os É, ensinamentos de Jesus. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Por que caía como gotas de fel? Porque, no fundo, ele está olhando assim, poxa, olha o que, olha a consequência de uma decisão minha, né? Porque ela amargou ali, né, sozinha. Ela está sendo muito clara com ele. Sem estragar, sem ficar batendo na cara dele, ela está sendo extremamente clara, sincera, mas ela também está sendo amorosa, né? E, e ele, sim, amarga ali gotas de fel, por quê? Porque aqui ele está tendo que encarar e dizer assim, eu sou corresponsável, eu participei disso. Nunca experimentara dor moral tão aguda como Emmanuel. Gente, ele escreve bem de Emmanuel esculacha. Uhum. esculacha, ele realmente arrebenta. E isso, gente, mais uma vez, não é só Damasco. Tá vendo outra coisa aqui que fez na alma de uma pessoa que é questionadora, que fica perguntando, que desde seus 5, 8 anos de idade perguntava como que eu faço para ter paz. Exato. Aí vem essa dor moral aguda. Então, olha que vem. Olha como a espiritualidade sabe atuar na gente, né? Vai assim, ó, aos pouquinhos. Vai aos pouquinhos. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos, né? De profundos remorsos. Como puder, ó, aí vem agora ele pensando, ele com as caraminholas dele. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor, né? Que raio de amor era esse que ele, né, largou ela na mão? Agora vinha encontrá-la exânime, ou seja, desfalecida, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Gente, para você ter esse nível, ele é a pessoa dura e inflexível que ele era, para ele ter esse nível de questionamento aí, ele com ele mesmo, é sem sombra de dúvida que ali, naquele local, por conta da Abigail, por conta do que ela está dizendo, mas por conta também da missão que Saulo tinha, tem assistência espiritual ali, assim, ó, vai, Saulo, vai, aclara aí esse seu, né, essa sua compreensão, olha, enxerga melhor. Agora, vinha encontrá-la, tá? Além de tudo, o carpinteiro odiado, ele tá com ciúme de Jesus. O Jesus. carpinteiro odiado parecia tomar-lhe o lugar no coração da noiva dourada. Porque ele agora tá vendo assim, olha, caramba, ela mudou. Ela mudou. Eu era o cara que estava lá no No altar pedestal. Uhum. e não estou. Ele está com ciúme de Jesus, gente. Naquele Tá. momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adébitos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. Ele está com ciúmes e quer vingança. E quer Ele, vingança. ele quer E quer acabar com a vingança. doutrina. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo, no começo desse parágrafo, estão as reflexões do espírito. E no final do parágrafo, vinham as considerações da personalidade. Olha, Emmanuel escreve bem pacas, como a Mônica falou, ele esculacha mesmo. Aqui no começo é o espírito, porque o espírito está tentando sobrepor e dizer assim, Saulo enxerga a verdade. No finalzinho vem a personalidade. E é isso, gente. Muitas vezes vai acontecer, sabe quando tem aquele negocinho, o anjo, até a gente aqui, representação de anjo, e Uhum. a gente aqui com a O representação, diabinho. né, os diabinhos.
é isso. Existe sempre aquela dualidade de persona, quem você é hoje, né? Que nome você tem, o que que você faz, etc. E o seu espírito, o que que você veio fazer, qual é a sua função, qual é a sua missão, etc, etc. A gente sempre está optando pela persona. Eu não posso fazer isso, não. O que que vão dizer de mim? Não, eu não posso, não. Olha, né? Não, eu sou uma mãe exemplar. Mãe exemplar não fala assim, né? Não, uma esposa exemplar não faz isso, né? A gente está sempre assim. A persona, dando vez à persona, quando na verdade, às vezes, o espírito está ali clamando para ter um pouquinho de vez, né? E nessa reflexão de Saulo, o espírito dele está dizendo assim: Saulo, você não nasceu para isso, não. Onde é que já se viu abandonar a moça num lugar, numa hora como essa? Isso não é você, né? Mas ele não está ali, novamente, houve um clarão de consciência e nessas indagações e ele não tá entendendo. E Ó, ele ainda acusa, continua acusando ali no e fim aí do filme. mete o malho no papo, coitado do Mete o Jesus malho, Cristinho, né? ainda chama de Nazareno Apedreja um, obscuro. Ainda Ele chama chama de de quê? Nazareno obscuro. Nazareno o quê? obscuro, Obscuro. Ah, meu Deus. Ele é terrível, viu? Nazareno. Ele é terrível, hein? Ele não é mole, não. De que poderes podia dispor Nazareno obscuro e martirizado na cruz? Por que que ele está dizendo martirizado? Porque realmente a pior sentença que existia, por ser mais vil, pusilânime, era A crucificação, né? crucificação. Era É. uma vergonha. Para conquistar, então, que poderes tinha esse cara para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Ele, como assim? Eu persigo o cara e o cara ainda vai tomar minha noiva? E aí, novamente, né? Persona, 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 persona. Abigail, diz comovido, abandona as ideias tristes que eu poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões, está chamando a crença dela Ó, de ilusão. Olha, Zacarias não fez isso. Zacarias disse assim: eu não vou tirar o consolo, o alento da pessoa que está doente, Uhum. mas ele está chamando a crença dela, o que edificou, ela está dizendo: eu me edifiquei, eu me transformei. Ele está Isso é chamando porque ele isso, ama, né? ó, né? Não te entregues a ilusões. Olha que muitas vezes, né, tem tantos maridos ou esposas que fazem isso, né? Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecido. Olha ele em denial, gente. Breve estarás restabelecido. Ah, ele pode tudo, né? Sei que me perdoaste a morte do teu irmão e a minha família te receberá em Tarso com júbilo sincero. Seremos felizes, muito felizes. E aí, gente, novamente a persona dele. E dizendo assim, né? Emmanuel está dizendo assim para a gente: somos mesmo a escolha todo dia, somos o resultado de nossas escolhas. Você quer optar pela sua persona ou você quer optar pela essência do teu espírito? Espírito. Né? A minha persona hoje é quem? Eu sou Ana Cláudia, nasci na Bahia, sei lá, trabalho com engenharia, tenho 2 filhos, 2 cachorros. Então, assim, essa é a minha persona, né? Agora, quando eu morrer, já era. A minha personalidade vai apodrecer, vai morrer com o corpo. Mas Vai e o voltar à espírito? essência. é como eles dizem, você está Ana Cláudia, eu estou Mônica, né? Uhum. Essa é a nossa atual versão, mas o nosso espírito mesmo volta, como a Exato. gente falou, volta a Voltamos essência. à essência, né? É. Mas o tempo inteiro a gente está vivendo para alimentar a persona. Persona. Uhum. Quanta gente passa a vida. Eu sou um homem de negócios, eu tenho que manter o nível, eu tenho que manter, nossa, eu tenho que pegar, né, as empresas, isso e aquilo. Persona, passa a vida, né?
Seus olhos pareciam pairar. Daqui a pouco a gente termina, que a gente começou um pouquinho melhor. Seus olhos pareciam pairar em uma região de sonhos deliciosos. Denial total, né? Denial mesmo. Seus olhos pareciam parar em uma região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava francamente, querido. Eu também desejaria reviver. Ser tua, entretecer seus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência, tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor, haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de um grande afeto. Mas presinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Eita, aí tá, né? Virou Pronto. a faca e rodou. Roubou a noiva e agora tá chamando para junto dele. Como? Se ele pudesse, ele crucificava Jesus de Ali novo. de novo. Ai de mim, ele responde. Imagina a situação, né? Oh, Imagina ela falando isso com a maior calma Calma. do mundo, a maior aceitação Com a autoridade moral moral de da... uma pessoa transformada, Exato. né? Renovada. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte, todas topo com expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Abigail, porém, fixou-o com um gesto súplice e falou: Saulo, de que vos valeria a desesperação? Novamente, ela está calminha, tá vendo? Não se desespere, não é por aí. Não será melhor inclinarmos-nos, ó, a resignação. Resignação só tem quem está ali transformado. Não será melhor inclinarmos-nos com paciência aos sagrados desígnios? Coisa que ele não entende, é a paz que ela tem agora, ele não entende isso. Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Olha o que ela está dizendo assim, cara, se você ficar assim, nessa vibe, vai dar ruim. Ela aqui, ela já sabe o que é que Saulo tem para fazer. mas ele está delusional. Total, total. Esse leito, olha o que ela fala para ele, esse leito é de meditação e de morte. É meditação do tipo assim, cara, aproveita agora, porque essa conversa aqui é extremamente esclarecedora. De morte de quê? Morte do homem velho, dos hábitos velhos, de uma crença velha, né? O sangue várias vezes já me golfou, prenunciando o fim. Mas nós cremos, olha só, isso que ela vai dizer Nós. também é uma novidade. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Novamente, isso aqui é novidade assim para a cultura Total. hebraica da época. Nós cremos em Deus. Que Deus é esse? É um Deus de bondade, não é um Deus inflexível, um Deus punitivo. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Quem ensinou isso a ela foi Cristo. Foi Jesus, porque o Deus hebraico daquela época Ah, ah. não Não tinha. trazia esse tipo de compreensão. Não tinha. Então agora ela Mas, está. e ela entendeu isso também quando Gesiel estava para morrer. Sim. Gisiel falou coisa Falou? similar, muito Isso similar. aí que ela está falando, ele falou para ela. E Agora, ela está repetindo para Saulo. a gente só pode especular, mas existe alguma dúvida que ali ela está sendo intuída por Gisiel? Não, Não, gente.
E Não. Gesiel já está ali, vai, Abigail, vai, fala essas coisas, porque Gesiel iria ajudá-lo também, a Saulo, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou aí que o judaísmo, né, a religião daquela época não aceitava essas coisas. Mudou? Eu não Né? sei. Eu não sei. É, Há muita coisa, e não é só o judaísmo, não. Para não, muita coisa, não mudou, não. Para muita gente, não mudou. Para muita gente, é do tipo assim: ah, você está fazendo isso porque você desagradou a Deus. Você está passando por isso porque você desagradou a Deus. A cultura hebraica é assim: ó, se você está pobre, se você está enfermo, se você está passando fome, é porque algo você fez que desagradou a Deus. Quanta gente não acredita nisso até hoje? É. eu acho que foi ontem. Hoje foi ontem. Ontem a gente estava fazendo o estudo e, gente, era aquilo, né? Eu, pelo menos, cresci na igreja católica. Se você tem que ser temente a Deus, Tem que ter medo. temente, ter Temente, medo, É. né? o Uhum. Senhor dos Exércitos. Quantas vezes a gente ouve isso? Que raio de Exato. exército? Que negócio é esse, gente? Exato. E outra, queimar no fogo dos Dos infernos eternamente. Olha isso. exatamente assim, do tipo, não, porque se eu fizer tudo certinho aqui, quando eu, né, morrer, eu vou adormecer e vou voltar à vida quando Jesus for me buscar. E Jesus vai chegar e falar assim: olha, para você, eu vou te. Você vai lá para cima comigo, agora a tua mãe ou teu filho, tal, eles vão lá para baixo, porque Vamos eles não lá. foram tão bons. E você vai ficar de boa com isso. Isso vai ser legal, né? Vai ser legal. Pois Pois é, é. não tem como. Você vê que, né, muita coisa ainda. E é cristãos, hein? Oh, São cristãos, para você ver como até hoje as palavras de Jesus não são bem compreendidas. Tá, aí daqui a pouco a gente acaba, um minutinho só. Aí ele fala que esse leito de meditação é de morte, o sangue várias vezes já me golfou, pronunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá, amar-nos-emos eternamente. Não concordo. Óbvio, né? Saulo de Tarso. Não concordo. Respondi a ele extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos, quais o desse fanático nazareno que morreu na cruz entre a humilhação e a covardia. Nunca foste assim melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos, mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Aí vem ela, transformada, Abigail, transformada, e diz: enganas-te, Saulo. Ela diz na cara dele: não, você está enganado. E ela não fazia isso antes. Tem uma conversa dela com ele quando ela diz assim: Saulo, eu não quero ir no apedrejamento, né? Porque para quem Uhum. você vai me levar? E aí ele fala: não, você vai, porque você é minha noiva, eu vou te apresentar para não sei o quê. Como assim? Você não vai testemunhar minha vitória? E ela diz assim para ele assim: tem razão, né? Tem razão, você tem toda razão e tal, não sei o quê. Posso chegar no final do tipo assim, ela não batia de frente com ele. submissa, né? Ela não batia de frente com ele. Ela ia aos pouquinhos assim, mas ela não batia. Aqui ela está dizendo assim: não, você está enganado. Mas ela diz assim com todo, né? Você está enganado, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Ela está dizendo aqui que ela entende
e ela aceita que ela está no leito de morte, ela entende o processo e ela sabe que Deus tem planos maiores. Ela Mari. confia, ela está Uhum. confiando que Jesus tem planos maiores. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Coisa que Saulo de Tarso não, né? É. Não. Cenas para os próximos capítulos. Gente, olha, esse diálogo de Saulo de Tarso com Abigail é extremamente rico. É como eu digo, o pessoal fala sempre de Damasco, mas ele não caiu do cavalo de uma vez e se transformou de uma vez, não. Foram muitas pedradas, muitas chamadas de atenção e ele se fazendo de Miguel, Uhum. né? Até Verdade. Ô, a morte. Ana, esse livro tem no centro para vender, no Lar de Frei Luís? Tem, Tem? fia? Tem. Tô Eu comprando acho que domingo. Vou eu acho que comprar domingo. esse livro é muito bom. Eu acho até que tem nessa versão da Gracinha aí, se eu não me engano. Acho que é bem esse aí que tá. Eu Sei tenho o que lá. você tem. É, eu tenho esse Sai daqui com eu as Qualquer comprei letras um, da. eu vou ficar maiores. feliz com qualquer um. Ah, É, igual. é igual. É só que, por exemplo, eu não sei, aqui, esse aqui, muitas vezes eu tive que recorrer no dicionário e anotar ali a palavrinha, porque ele Aham. usa umas palavras aqui que só É, Jesus na Não, mas causa. aqui também é a mesma coisa. A diferença só é o tamanho da letra. Ah, aí. É só o tamanho da letra. Eu vou comprar domingo. Esse livro é maravilhoso. Muito bom. Aí depois eu já tô assim, gente, olha, eu posso estar cansada. Hoje mesmo foi um dia assim, Jesus, eu tô cansada, mas toda vez que eu pego nesse livro, Não dá vontade de parar. não é? É muito bom, é muito bom. Esse livro Dá vontade de parar. é um, é um guia, sabe? Pra gente, se a gente parar assim, olha, quantas vezes a gente já se encontrou, gente, para conversar e olha só, a gente Ó, está aqui, é, apenas. Ainda tem tudo isso, né? Ainda tem tudo isso, mas é assim mesmo. Mas é bom demais esse livro. é. Muito bom. Excelente, do começo ao fim. Exato. Meninas, beijos no Boa beijo coração. para semana. Cris, todas. boa semana para Cris, Beijo. você todas. vai no centro domingo? Eu vou no centro daqui. Ah, não, tá fechado. De É, repente, se eu conseguir, eu vou até o de Quer que eu, vocês. quer que eu te pegue no domingo? Eu tenho que pegar alguém No no aeroporto? aeroporto. Ah, Se eu conseguir que outra pessoa pegue, a gente pode ir. tá. Você me avisa e Tá bom. aí. Deixa eu só, peraí. é Spring